Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Fobel. Nesse momento, falar com os alunos do nono ano. Vamos estudar sobre teoria evolucionistas, né? Falar sobre evolução, criacionismo. E dois desses cientistas estão aí, que começaram toda a história da evolução, né? Saber como que as espécies evoluíram. Então, essas duas imagens, essas duas fotos, nós vamos falar de quem? Lamarck e Darwin. Então, nesse estudo dessa semana, vamos estudar falando sobre teoria evolucionista. Evolução, criacionismo, evolucionismo. Vamos junto nessa? Conhecer um pouco mais sobre essa história? Conto com vocês, alunos do nono ano. Lembrando, todo o material didático, além dos vídeos, vocês têm os materiais que são produzidos pelos professores. Não deixe de fazer, não deixe de fazer leitura. Façam todos os formulários, né, sobre ciências e tentem aí, nesse ano atípico que passamos aí, acrescentar cada vez mais conhecimento na vida de vocês, tá bom? Vamos conhecer um pouco mais? Então, falando um pouco de evolução, não podemos deixar de citar duas palavras importantíssimas nesse conceito, que é o criacionismo e evolucionismo. E o que baseia a teoria da evolução, né? Ela basicamente possui pontos principais que defende o quê? Que os organismos do nosso planeta, eles sofreram ao decorrer de anos, bilhões de anos, modificações. E essas modificações foram muito importantes para a adaptação das espécies que nós temos. Então, as espécies de seres vivos, né, tanto plantas, dos 5 reinos, vamos dizer assim, elas passaram por esse processo de evolução. Mas nós tivemos lá no século XVIII, né, ideias que foram fixadas para que realmente essa evolução fosse comprovada. Então, o pesquisador, né, sempre existiu. E aí, imagina lá, no século XVIII, você ter que definir certas teorias, né? Imagina os aparatos que eles tinham de informações da ciência para poder dizer como que aquele ser vivo possui aquela estrutura, né? Então, esse é o nosso estudo dessa videoaula. Então, nós temos aí evolução, que é um processo que ocorreu as mudanças necessárias para que os seres vivos, ao decorrer do tempo, tivessem adaptações que fez com que o ambiente fizesse com que o ambiente tivesse origem à nova espécie. Então, aqui já começou já com a foto do... Quem é essa foto aí do lado aí? É o Darwin, né? Então, hoje, assim, a teoria mais aceita dentro da evolução é o darwinismo, que é o Darwin, né? Que, aliás, ele passou aqui por Barra de São João, sabiam disso? Então, nós temos aí o caminho de Darwin. Passou pelo litoral, boa parte do litoral do Brasil, e ele parou um pouquinho aqui em Barra de São João, fez seus estudos das espécies de flora e fauna da nossa região. Então, o livro que ele fez, né? Seleção Natural, né, que conta toda a história da sua viagem, tem lá uma partezinha de Barra de São João. Então esse é um cientista que mais se aproximou do que é o mais aceito sobre evolução. Mas antes disso existiam outras teorias, né? Então até o século XVIII, a ideia do fixismo, né, ela era bem desenvolvida. Quero que essa ideia do fixismo? A ideia da criação, né? Que os seres eles não sofrem mutação, eles não sofrem mudanças ao decorrer do tempo, e que essas características do fixismo, do criacionismo, veio de um ser supremo que criou todas as espécies.
Então, diferentemente da palavra que está aí, evolução, as primeiras ideias sobre como se criou as espécies no planeta, né, veio do criacionismo, né? Criação divina, tá bom? Então é aí um contraponto que nós temos aí antes de chegar na evolução. E aí a gente volta a dizer, né, sobre a hipótese fixismo, né? O evolucionismo. Então toda essa criação das espécies vivas que nós temos, né, foi criado, conforme eu falei, por um ato divino. Que essa hipótese hoje em dia não é considerada devido ao avanço da ciência e as pesquisas, mas as espécies e os primeiros estudos, vamos dizer assim, determinava que foi tudo criado por Deus, tá? Bom, quando a gente fala de evolução, eu digo assim, as espécies que foram evoluindo, como aconteceu na espécie humana, através do criacionismo, diz que todas as espécies existiam ao mesmo momento. É isso que eu quero deixar bem claro. Não teve esse processo de evolução, né, dos primatas, os primeiros hominídeos e a espécie humana que nós temos hoje. Isso não existia na hipótese do fixismo, do criacionismo, tá? Hoje a gente comprova essa evolução toda dos seres vivos. Então é isso que eu queria deixar bem claro. Não quero desmistificar nenhum pensamento religioso. Pelo contrário, estou falando em embasamento científico, tá bom? E aí, conforme eu estava falando, a partir do século 17, 18, os estudos começaram a questionar essa questão da mutação das espécies, a diferença das espécies que existiam, né? Então surgiram os primeiros evolucionistas para poder comprovar isso. E tá aí os dois aí, ó, Darwin e Lamarck. Hoje nós vamos focar em um deles, que é o Lamarck. Mas a gente tem que entender todo esse histórico que foi feito. E essas modificações nas espécies durante o longo do tempo, né, que fez com que hoje, a vida que nós temos hoje, devido a esses ancestrais. Então, os ancestrais, vamos dizer assim, que a gente hoje conhecemos os ancestrais através dos seus fósseis, né? Ou também de estudo mais, que eu posso dizer assim, mais microscópico, com o uso do DNA, né? Como a gente falou da herança hereditária, uso do estudo da embriologia, né? Então, o estudo genético, ele mostra essa evolução da parte genética também, tá bom? Então, todas essas modificações do organismo que sofreram durante o longo do tempo, hoje é mais considerada e comprovada com o avanço científico. Mas na época tivemos esses dois pensadores aí, que queriam sair do fixismo, a criação de todas as espécies, né, diferentes espécies por Deus, mostrando que na verdade teve esse processo da evolução das espécies. Bom? E aí os primeiros evolucionistas, Darwin, né, e Lamarck. Vamos conhecer as teorias e os pontos básicos no que Lamarck ele defendia seus estudos. Então Lamarck ele tinha como ponto básico a lei do uso e desuso, né? Então uma das primeiras teorias a explicar a evolução dos seres vivos foi proposta por Lamarck, que foi nascido em 1744 e morreu em 1829. Quis explicar a evolução e ele sugeriu duas leis, né? A lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. O que baseava a lei do uso e desuso, né? Como ele explicava?
Então, quando um organismo utilizava muito determinado a parte de um corpo, essa parte desenvolvia mais do que a outra. Então, basicamente é isso. E essas características que desenvolviam mais levava com uma herança dos caracteres adquiridos. Então, a gente vai entender um pouco isso mais para frente. E os seus descendentes, né, recebiam essas características adquiridas devido ao uso e o desuso de órgãos. Importante também é entender que combateu o fixismo. Então, começou a bater, foi um dos primeiros cientistas que combateu o fixismo, né? Criacionismo. E foi o primeiro a fazer com que a teoria científica da evolução começasse a desenvolver. Então, temos que dar aí o aval a Lamarck, ou Lamarckismo. E aí as duas teorias, conforme eu falei, que fez com que os seres vivos evoluíssem. Continuando, então as necessidades que os seres necessitavam, vamos dizer assim, a se adaptarem às novas condições do ambiente, fazia com que o corpo desses seres vivos eram mais estimulados para se adaptar ao meio ou menos estimulados. Então, de forma que os órgãos, né, desenvolviam determinado o que eles precisavam se adaptar ao meio. E as espécies, devido a esse uso excessivo, ou ao contrário, o desuso, o que é o desuso? Não usar a parte do corpo, estaria fazendo o quê? Uma condicionante para adaptar ao meio. E um dos exemplos mais utilizados, né, para explicar o que Lamarck queria apresentar, veio a questão do pescoço da girafa. Como que ele queria explicar essa questão do pescoço da girafa? Então, as girafas que comiam, né, de uma forma mais próxima do solo, teriam o pescoço mais curto. Então, essa girafa, pescoço curto, existia porque a vegetação estava próxima a ele, próximo do chão. Mas, ao decorrer do tempo, a vegetação, o seu alimento começou a ficar mais alto. Então, ele começou a usar mais o pescoço, começou a esticar esse pescoço. E o pescoço começou a desenvolver, né, devido à busca desse alimento. E esse esforço, né, fez com que o pescoço crescesse. E, aumentando o pescoço, ele já ia transmitir essa informação para a sua geração futura, seus descendentes. E assim, ao passar do tempo, o pescoço foi modificando, ficando cada vez maior, atingindo seu comprimento que hoje nós conhecemos as girafas pescoçudas, né? Então, Lamarck, ele diz e defendia que o uso e desuso, que não pode ser considerado uma verdade, né? Que se você usa, bom, você está na musculação, você está lá magrinho, ou bem fortinho, gordinho. Se você faz exercício físico, o seu corpo se modifica. Então, isso realmente é uma verdade. Só que eu não vou transmitir isso para os meus descendentes. Tipo, meu filho não vai nascer já forte. Ele vai ter que ralar muito na musculação, né? Tanto para ganhar massa como para perder massa. Então, esse era um comprometimento de Lamarck, né? Mas o comprometimento no sentido de quê? De realmente ele não poderia comprovar que isso era transmitido para os seus descendentes. E não comprovou. Mas o uso e desuso modifica o indivíduo. Mas seus descendentes não vão receber essa modificação. Tá bom? Já a segunda lei da transmissão das características adquiridas, né, nós temos pontos falhos, né, vamos dizer assim. Então, o primeiro diz dele, que a gente já falou, do uso e desuso, né? E essa questão
de você poder predeterminar os seus genes com esse uso e desuso, isso é falho. Isso não é possível, né, de ser comprovado, né? Então, as características adquiridas não podem ser transmitidas, pois não estão presentes nas informações genéticas. Então, isso foi uma falha, né? Uma das falhas, vamos dizer assim, né? Que pesou essa questão dentro da evolução, o que Lamarck defendia naquela época, tá bom? Então essa imagem aí, ela é clássica, né? Mostrando as girafas ancestrais que tinham um pescoço curto e onde tinha acesso mais fácil ao alimento. Depois, né, tiveram que esticar o pescoço para buscar o alimento mais alto e o pescoço ficou grande, né? Vamos dizer assim, maior, comprido, longo. O que nós temos de evolução hoje adquirida nas espécies de girafa, né? Então foi um estudo, né, feito na época, foi bom porque veio Darwin e contestou Lamarck, então continuou o avanço da ciência, né? Então a ciência funciona desse jeito, as teorias são apresentadas e essas teorias podem ser derrubadas. Foi o que aconteceu com Lamarck. Um outro exemplo que muitas vezes não são colocados em prática, né, nesses estudos, mas eu gosto de mostrar essa parte também das aves, das pernas altas, né, vamos dizer assim. Então as aves aquáticas, elas tornaram o quê? Suas pernas altas devido ao esforço que faziam, no sentido de esticar as pernas para evitar que molhe as suas pernas durante a procura do alimento, né? Então tem algo que não é muito colocado em prática, mas também teve essa observação aí de Lamarck aí sobre as aves. E aí, mais uma imagem para a gente entender um pouco mais o uso e desuso. Quando você usa, você desenvolve os órgãos. E o desuso, você atrofia os órgãos. Tá? E essas formas de modificações, o organismo, né, o ser vivo, transmitia essas características adquiridas aos seus descendentes. Bom, então essa é a teoria de Lamarck. Bom, resumindo, nós temos aí a frase que resume o que o lamarckismo, né, ou Lamarck, né, defendia. O meio provoca mudança no organismo, visando a adaptação. Então, essa frase aí é que fica marcado na teoria de Lamarck. O que foi erro básico? Que não existe alterações de células nas informações genéticas. Então, se comparando isso hoje, então não foi possível comprovar a teoria com o avanço da ciência, que essa modificação, né, feita pelo esforço ou pelo desuso, ou não usar, ela mudaria as informações genéticas para os meus descendentes. Né? Então, se eu, vamos supor, um grande jogador de futebol, o cara de Pelé, então seus filhos eram para ser os melhores jogadores de futebol. Né? E assim por diante. Nadador, um ótimo nadador. O filho dele já era para nascer já nadando, sendo melhor. E, na verdade, não ocorre essas alterações nas informações genéticas para poder herdar, né, o sua prole. Então, ficamos aí com o estudo básico de Lamarck. Espero que vocês tenham entendido e que façam todas as atividades propostas pelo seu professor, tá bom? Obrigado!